Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Pod Senge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Eu sou Rosângela Moreira e neste episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre garantias na construção civil. Garantias é sempre um tema que causa controvérsia e desconforto na população de uma forma geral. Talvez aí pelo valor dos imóveis, pelo sonho da casa própria. A gente sabe que o brasileiro compra em média um único imóvel e este sonho pode acabar virando um pesadelo. Então, nós vamos conversar. O nosso convidado de hoje é o engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro agrícola, Lamartine Moreira, perito que atua na Justiça de Construção Civil há mais de 17 anos, então é um perito com uma vasta experiência. É o nosso convidado de hoje que vai nos ajudar a desenvolver aí esse tema. Seja muito bem-vindo, Lamartine Moreira. Obrigado, Rosângela. É uma satisfação estar aqui no podcast do Senge. Essa entidade de classe que vem ajudando bastante o CREA Goiás com seus profissionais. Nós temos hoje aí compostos dentro do nosso plenário, os nossos conselheiros que vai ajudar, que nos ajuda, melhor dizendo, a nossa administração. Então, um abraço. Quero já agradecer já de bate-pronto aqui o nosso presidente, o Gerson Tertuliano. Muito bem, Lamartine. Então, vamos começar tirando as dúvidas do pessoal. A gente percebe aí, trabalhando na área, eu também atuo na área, que há uma certa confusão de termos. Então, explica para o pessoal que está em casa, que não entende direito, a diferença de prazo de garantia e de vida útil da construção. A vida útil da construção é o que você projetou para aquela edificação. Não, é uma casa de médio porte, não, então vai ter tantos anos de vida útil. Isso eu vou determinar dentro do projeto. Agora, a expressão garantia, ela já está mais relacionada aos itens que estão dentro dessa construção. Pode ser um piso, uma rede hidráulica, uma rede elétrica. Então, é nesse sentido que tem que ficar muito atento. Prazo de garantia é determinado com essas ações de equipamentos e o que você coloca dentro de uma edificação. E vida útil seria realmente o que você planejou para aquela construção. Não significa que depois da vida útil, a construção está obsoleta, está inapropriada para o uso. Não é. Realmente é um delay, é um tempo estimado para aquela construção que o projetista imagina que aquela edificação vai durar. Tá, então assim, para a gente esclarecer, o prazo de garantia é aquele período de tempo em que normalmente ocorre o defeito, para determinados sistemas. E a vida útil é aquilo que como você falou, que o projetista estabelece como vida útil da construção. Pode variar aí, dependendo do sistema, 10 anos, 50 anos, certo? Perfeito. Bom, muito bem. Fala pra gente um pouquinho também, Lamartine, sobre vícios construtivos, que a gente percebe que o leigo não entende direito o que é um vício aparente e o que é um vício construtivo, vício oculto. Porque são termos que estão diretamente ligados à garantia, não é isso? Exatamente. Esses termos, várias pessoas confundem, falam errado, porque muita gente, eu estou com um problema lá, estou com uma patologia. Então, a patologia é a consequência da manifestação patológica. Nós podemos comparar igual ao corpo humano. Então, primeiro você precisa diagnosticar para depois você saber de fato o que aquela manifestação patológica está causando no nosso paciente. Que no nosso caso é a nossa edificação. Então, isso tem que ficar muito atento, que a nossa edificação, esses termos, normalmente aí, que a gente utiliza de manifestação patológicas, são problemas relacionados a o que a construção apresentou após a sua construção. Eu tive um problema no meu telhado, aconteceu um vazamento e uma infiltração.
Essa manifestação patológica depois vai ocasionar outros problemas dentro da minha construção. Mas a manifestação patológica é o quê? Que eu tive um problema no telhado, entrou água e está causando uma infiltração. Uma infiltração também pode ser uma infiltração ascendente, que ela pode vir de baixo para cima, começando aí na baldrame, subindo para a alvenaria de vedação, por capilaridade, né? Onde um poro puxa a água do outro e ela vai subindo meio que bombeando. É até um termo bem engraçado, bombear, porque a gente não acredita, mas a água sobe até 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos, sobe. Né? Então isso realmente a gente tem que ficar atento à parte da impermeabilização nessas vigas baldrames, justamente para a gente evitar a umidade dentro dos ambientes, porque o ambiente pode ser nocivo. Então essas manifestações patológicas, nesse caso da infiltração dentro de um ambiente, depois pode causar dano à vida das pessoas. Né, porque vira um ambiente insalubre e a insalubridade traz vários problemas aí para a vida humana. Então a manifestação patológica ocorre nesses sentidos, várias fissuras que ocorrem, às vezes pode ser por retração, por recalque da edificação, uma falha na fundação. Então várias ações podem acontecer gerando essas manifestações patológicas dentro de uma edificação. E aí, essas manifestações, como você citou, uma infiltração, uma fissura, isso não está lá quando ele vai receber o imóvel, né? Isso aparece depois. Então, esse é o que a gente confunde, né? O que o leigo confunde, que é o tal do vício oculto. Não é isso? Exatamente, porque o que é vício aparente? O vício aparente é o que você encontra quando você vê. Você abre a porta da edificação. Da porta para dentro, você vai começar a olhar como que está o piso, como que está a pintura da sua parede, como que está o gesso, né? Se tem alguma bancada trincada, quebrada, se alguma torneira está vazando. Se tem algum ralo entupido, esses são umas manifestações, são ações que você pode ver de vício aparente, que está ao nível dos olhos. Agora, o que é oculto é o que vai acontecer depois que você estiver realmente utilizando o empreendimento. Que, igual nós conversamos aqui, pode ser uma fissura, né? Pode ser um entupimento das tubulações de drenagem, de esgoto, de água pluvial, das sacadas, porque você ainda, naquele momento do recebimento, você não teve a oportunidade de testar. Então você não sabe se realmente aquela tubulação está liberada para a sua drenagem ou não. Né? Igual quando você vai dentro de um ambiente, você olha a cerâmica, no primeiro momento está ok. Mas depois, com o movimento da estrutura, você já vê aí as microfissuras ou as fissuras na parte do revestimento cerâmico. Então, isso aí são vícios que acontecem depois que a unidade habitacional está sendo utilizada. Muito bem. A gente percebe aí, conversando com as pessoas, com os leigos, aqueles que nos perguntam, uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? O Código Civil fala num prazo de garantia de 5 anos. E aí todo mundo acha que a construção tem garantia de 5 anos. De tudo tem garantia de 5 anos. Não é assim que funciona, certo, Lamartine? Exatamente. Nós temos aí, de acordo com o Código de Consumidor, e hoje nós temos aí também a NBR 17170, que ela ajuda a orientar os prazos de garantia para determinados itens dentro da construção. Que itens são esses? Itens de hidráulico, por exemplo. Se você chegou no recebimento e viu uma torneira vazando, vício aparente, a construtora arruma na hora. Ok, você está na utilização da sua unidade habitacional, estourou um cano. Aí já é um vício oculto, né, que tem um prazo de garantia dentro do que está contido no manual do usuário daquela unidade. Então, se estiver dentro do prazo de garantia, a construtora irá fazer o reparo por sua conta. Irá substituir os revestimentos, irá substituir a tubulação que foi rompida e a mão de obra, está tudo incluso. Agora, se já passa normalmente aí de 1 ano, né? Vamos supor que no manual do usuário esse item tubulação está na garantia de 1 ano. Se passou dessa garantia, aí o reparo é por conta do proprietário, né? Então é nesse sentido.
Então, vamos lá, a pessoa comprou um imóvel, recebeu esse imóvel, ela não tem conhecimento da área, né? E está lá morando, e a partir do momento que ela começou a usar este imóvel, ela percebeu alguns problemas. Então, vamos supor, na primeira chuva, o telhado dela vazou. Como que essa pessoa tem que proceder? Assim, ela tem que esperar esses vícios irem aparecendo e reclamar de uma vez, ou ela pode reclamar assim que isso surgir, ou ela deve, inclusive, reclamar assim que surgir? Como que funciona? Assim, como que o leigo pode fazer para resolver esse problema dele? Sim, sendo um imóvel que ela recebeu na chave, né, como de primeira utilização, esses, assim que forem acontecendo as manifestações patológicas, ela deve informar ao seu construtor, porque quanto o maior tempo passa da entrega da unidade habitacional, lembrando que a norma fala que esse prazo é contado a partir do termo de habite-se ou termo de conclusão da obra. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais os prazos de garantia vão acabando em relação à sua unidade habitacional. Aconteceu algo nesse sentido, igual nós estamos conversando aqui, um rompimento de tubulação no primeiro ano, já aciona de imediato. Ou toda e qualquer ação que acontecer naquela unidade, ela pode acionar a construtora. Aí a construtora vai falar assim, não, isso está dentro do prazo de garantia ou não está dentro do prazo de garantia. Mas todo item deve ser reclamado assim que ele acontece. Né? Sabemos aí que o Código de Defesa do Consumidor fala aí que nós temos 90 dias para reclamar dos vícios e até 180 dias se forem os vícios ocultos. Né? Então, isso são várias orientações normativas e escritas na lei que nós temos que obedecer, né? Ficar atento, porque já que o comprador ele é leigo, ele tem que utilizar o manual do proprietário para poder fazer toda e qualquer reclamação para o seu construtor. Entendi. Vamos supor, essa pessoa é leiga, igual você falou. E ela comprou uma casa financiada pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Como que ela faz para reclamar? Ela reclama na Caixa, ela vai atrás do construtor, ela faz isso numa carta, ela tem que ir lá pessoalmente? O que você orienta o leigo a fazer? Se tiver hoje, normalmente os meios eletrônicos, o correio eletrônico nosso que é o e-mail, então ela tem esse acesso ao construtor, porque ela vai ter que informar o construtor. A Caixa foi só o agente financiador. A Caixa depois ela tem um seguro que é embutido nessa proposta de compra do contrato, né, que se porventura lá na frente ela poderá ser acionada, mas nesse primeiro momento toda e qualquer responsabilidade é do construtor. Então o cliente vai fazer através dos meios de comunicação. Se for através do WhatsApp, através do correio eletrônico, que é o nosso e-mail, né, através do site da construtora. Então, assim, sempre essas construtoras têm, na grande maioria, um atendimento ao cliente. E quando não tiver, realmente é pegar, sempre no ato da compra, já pegar os contatos da construtora, por onde que vai ser a comunicação do cliente com a construtora para poder estar fazendo essas reclamações a partir do momento que elas apareceram. Não deixar acumular, porque senão os prazos de garantias podem ser extintos ao longo do tempo. E o que você orienta para uma pessoa que não entende nada? Ela comprou, o sonho dela é aquela casa. Ela conseguiu, juntou o dinheiro, deu entrada, financiou e comprou. O que você recomenda que ela faça no recebimento? Ela vai sozinha, ela leva alguém, ela faz um relatório? Sim, nós orientamos que ela tem que contratar um profissional legalmente habilitado para acompanhá-la. Por que legalmente habilitado? Porque senão esse profissional não vai dar a devida garantia para essa pessoa, ela não está coberta. Né? Lá no CREA Goiás, o profissional legalmente habilitado é o profissional que está registrado, que emite a anotação de responsabilidade técnica para aquele tipo de trabalho. Então, nunca o leigo entra para receber uma unidade sem a ajuda de um profissional. Não é? Porque aí o profissional vai ver se tem algum vício aparente que passou desapercebido, igual você comentou, o cliente chega tudo eufórico para o recebimento, é o sonho dele, então ele entra com olhos que ele está tão tomado pela emoção
que esses pequenos detalhes dos vícios aparentes ele não vai ver. Ele só vai conseguir enxergar depois que ele começa a ocupar de fato a casa, vai fazer a limpeza geral, né, que vai começar a colocar os móveis. Aí ele vê, esse piso aqui está quebrado, tem uma lasca, né, a minha bancada está assim, está assado, está faltando uma fixação. Então, isso aí, o profissional que é habilitado, ele vai entender toda essa, vai dar, melhor dizendo, ele vai enxergar todas essas situações. Ele vai testar a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte civil de uma forma geral, se tiver churrasqueira, né, se o exaustor está funcionando, como que está realmente o funcionamento daquela unidade, se tem banheira, se não tem, como que é realmente, como que está, melhor dizendo, cada situação, as esquadrias de alumínio, se está fechando, se está trancando, se as borrachas, as guarnições estão realmente todas colocadas de acordo. Então, isso são detalhes que o leigo realmente não vai entender. E realmente o nosso profissional legalmente habilitado, né, que pode ser, dependendo da situação, o engenheiro civil, ele vai receber a parte que é civil, o engenheiro mecânico vai receber a parte mecânica de uma edificação e o engenheiro eletricista vai receber a parte elétrica. Enfim, né, o recebimento ele é multidisciplinar. Não é só de uma categoria, e sim do conjunto de profissionais para a gente poder fazer um bom trabalho para o cliente. Muito bem. Mas nós estamos lá com uma pessoa que comprou um imóvel do Minha Casa Minha Vida, que é um volume grande, né, de imóveis entregues nessa faixa de preço. E é o sonho da vida da pessoa. Ela comprou aquilo ali e ela acha o engenheiro caro, ela não tem condição, né, de pagar um engenheiro naquele momento. E você falou termos que as pessoas não conhecem direito. O manual do usuário, termo de habite-se. Que tipo de documento essa pessoa que não tem o apoio do engenheiro, que ela não consegue bancar por algum motivo, que tipo de documento ela tem que exigir do construtor no recebimento do imóvel dela? Pensando lá que é o primeiro imóvel dela, ela não conhece nada disso, o sonho da vida dela é aquela casa que ela conseguiu comprar. Primeiro, ela tem que ter, no recebimento, a construtora tem que fazer um documento falando que está entregando aquele imóvel para a pessoa e que não tem nenhum problema de vício aparente. Pode ser redigido de próprio punho no mesmo local, onde o cliente vai entrar na unidade. Mas você, voltando um pouco aqui, ele vai entrar na unidade e vai fazer esse recebimento. Só lembrando que é um recebimento meio simples, porque problemas podem surgir pelo não acompanhamento de um profissional. Agora você está falando, beleza, quantas unidades estão sendo entregues naquele mesmo período? As pessoas têm que entender que não precisa contratar o profissional só pagando. Isso é o que a gente precisa desmistificar, que um profissional pode receber vários imóveis. Né? Então, a coletividade, não vamos receber nessa semana ou nesse mês 10 unidades, 10 casas aí do programa Minha Casa Minha Vida, pegando a população de baixa renda. Então, eles se organizam entre eles, combinam com esse engenheiro e o engenheiro vai receber essas unidades para ele. Mas a gente não pode deixar que essas pessoas recebam sem o acompanhamento de fato de um profissional. Às vezes, para uma casa, contratar um profissional único realmente fica caro, mas você dividindo as horas desse profissional em várias unidades, realmente aí fica muito dentro do orçamento dessas pessoas, porque o profissional não é caro. Quando as pessoas entenderem, a sociedade entender que o profissional, o engenheiro está lá realmente para poder ajudar e vai evitar várias dores de cabeça, vários constrangimentos, né, várias noites mal dormidas por não estar recebendo aquela construção de fato como ela deveria estar sendo entregue. Então, realmente, é uma desmistificação que a gente tem que falar, que realmente um grupo de pessoas tem total condições financeiras de estar aí contratando esse profissional para poder receber suas unidades. É o tal do barato que sai caro, né?
Perfeito. Se você não contrata um engenheiro, realmente você pode ter muita dor de cabeça e pode até agravar problemas de saúde. Você pode entrar em depressão. A gente vive, né, no nosso dia a dia, como nós atuamos bastante nessa área, a gente quase quando vamos entrar, nós somos psicólogos no recebimento, porque às vezes no primeiro momento a pessoa não tinha esse conhecimento que poderia contratar um profissional, porque isso às vezes não é divulgado, né? Por isso nós estamos aí trabalhando aí na divulgação da valorização profissional. O CREA Goiás trabalha incessantemente na valorização do profissional através de outdoor, mídias televisivas, né? Programas de rádio, realmente nas nossas mídias sociais, mostrando para a sociedade que realmente nós precisamos estar contratando profissionais legalmente habilitados em todas as áreas. É na área da construção, é na área do plantio, da agricultura, né? Na área do meio ambiente, na área das indústrias, enfim. Hoje nós temos aí mais de 314 títulos dentro do nosso Conselho Confea, CREA e Mútua. Então precisamos realmente estar atento a essas possibilidades e as opções estão aí, né? Lembrando que o profissional tem que ser legalmente habilitado, porque eles têm que estar registrados e em dia com as suas obrigações no Conselho. Muito bem. Esse profissional auxilia no recebimento, auxilia nessa documentação, auxilia no contato com a construtora, caso a construtora... Porque pode também acontecer da construtora se negar a arrumar alguma coisa. O proprietário anotou lá e a construtora fala que não vai arrumar por um motivo ou outro, ou porque acabou a garantia. Esse profissional auxilia nessa etapa também. Com certeza. Por isso que nós falamos que há uma certa dificuldade de receber só o leigo. O profissional, né, esse engenheiro que está acompanhando, ele já tem esse know-how de saber como negociar, como falar com a construtora, porque ele é do ramo. Ele sabe aonde o calo aperta. Então isso é muito importante, as pessoas estarem interagidas com esse profissional, porque vai ajudar em muito essa pessoa que não tem essa cultura, né, de estar lidando diretamente com a construtora, quem que ela vai reclamar, o que ela pode reclamar, né? Então isso tudo são documentos, igual como conversamos agora há pouco, a questão do manual de uso e operação da unidade. É um documento onde fala tudo da sua edificação. A princípio, pelo menos é o que orienta a norma, né? Que você tem que explicar para a pessoa o que ela tem que, como que ela vai ter que limpar o piso, como que ela vai ter que trocar uma lâmpada, como que ela vai substituir um interruptor, um revestimento cerâmico, uma torneira. Isso tem que estar tudo orientado, que ela não pode usar produtos abrasivos, que senão vai manchar, vai estragar os móveis, né? Bancada, enfim, uma série de coisas aí que isso tudo tem que estar escrito, porque a pessoa é leiga, né? Igual quando vamos trazer aí, porque todo mundo conhece, é o manual do veículo, né? O manual do veículo é quase um dicionário, porque ele fala tudo que tem naquele veículo e como precisamos fazer para utilizá-lo e para dar a manutenção no que é de ser manutenido. Então, realmente, isso tem que estar muito atento para as pessoas que compraram seus imóveis lerem esse manual. Não é só pegar e depois colocar dentro da gaveta, que dentro da gaveta, a gaveta não vai ler, não vai orientar nada. O proprietário chegando, lendo esse documento, ele vai saber o que realmente e quando está dentro do prazo de garantia. Quais os itens, né? Os itens que são de vencimento de garantias mais rápidas, assim como o rejunte, que são de 6 meses. Né? Assim como um dos mais longos, que são das impermeabilizações, né? Então isso tudo há de se ler para ficar atento e saber de fato como proceder nessas reclamações. E nada melhor que um profissional para poder orientar nesse primeiro momento. Essa é uma outra dúvida que as pessoas costumam ter, né? Essa questão da manutenção. Se ele deixar de dar manutenção, ele perde a garantia do item? Com certeza, né? Se lá no manual está falando que ele tem que dar manutenção, né? Igual do rejunte, que ele tem que refazer o rejunte a cada tantos meses, parará, se ele não fizer e depois tiver algum problema, realmente a manutenção não foi comprovada
E então não está na garantia da construtora. E como você comprova a manutenção? Com um profissional, com um engenheiro. Né? Se for da área da civil, igual comentamos, né? Ele vai fazer um procedimento, ele vai montar o manual de uso e operação da parte civil. O engenheiro mecânico vai montar o manual de uso e operação da parte mecânica, que são os elevadores, insufladores de ar, né? Estamos falando agora de área comum das edificações, bombas de recalque, bombas de incêndio, enfim, tudo o que envolve aí a parte de motores, máquinas e motores. O engenheiro eletricista do mesmo caso, né? Ele tem que fazer o manual de uso e operação do sistema de SPDA, da manutenção do sistema elétrico, né? Sabemos aí que não é só deixar montar o quadro elétrico e depois sair. Sabemos aí que tem várias manutenções que tem que ser realizadas. E é o engenheiro eletricista quem tem que fazer isto. Então, isso tudo são particularidades que está dentro do manual orientando, e a gente tem as orientações normativas justamente para poder ter o passo a passo de como fazer, orientando os nossos profissionais das engenharias. Por isso é muito importante você fazer, porque se você não fizer as manutenções, você não tem direito de reclamar por conta dessa questão que você não preservou bem até que apresentasse o problema. Essa é uma questão muito forte para a gente aqui no Brasil, né? Essa questão da manutenção, que nós não temos esse costume de dar a manutenção no item. A gente só faz a correção quando estraga alguma coisa, né? Então, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Com certeza. A partir do momento, igual começamos aqui no nosso primeira conversa do bate-papo, os empreendimentos de uma forma geral é igual ao corpo humano. Se você não dar essa manutenção, se você não vai no médico para ver se você está fazendo os seus check-ups, não adianta você achar que depois não tem nada, que o dia que você for acometido de alguma doença, ela já vai pegar e você não tem mais a possibilidade, às vezes, de uma recuperação sem os medicamentos, sem fazer realmente, de fato, os exames que precisam fazer para saber até onde está a gravidade daquele problema na edificação. Então, realmente, a gente precisa ficar bem atento com essa mudança de cultura. Sabemos que evoluímos, mas precisamos evoluir muito mais. Principalmente, é igual nós comentamos aqui na questão da casa, em a pessoa não conseguir contratar um profissional, porque tudo é caro. Mas se um grupo de condomínios contrata um profissional, para o profissional ir lá e fazer o programa de manutenção das suas edificações, esse profissional sai muito em conta. Então, é o custo-benefício que as pessoas têm que entender, que realmente a contratação de um profissional é uma economia que vai evitar problemas, tanto da parte estrutural, como até mesmo da parte de vidas. Né? Se cai uma marquise, eu posso ceifar vidas. Se acontece um problema elétrico, eu posso ceifar vidas. Se acontece um problema mecânico, uma queda no elevador, eu posso ceifar vidas. Ou seja, as pessoas podem morrer por não estar dando a devida atenção nas manutenções dentro das suas unidades habitacionais. Muito bem. Um outro item que a gente vê com uma certa frequência e que muita gente faz a pessoa comprou a casa, mudou e ali nesse período de 1 ano ela resolve fazer uma reforma, uma ampliação. Ela faz uma área de serviço coberta, ela cria uma churrasqueira, alguns resolvem fazer uma piscina, outros resolvem aumentar um quarto, né? Isso acontece muito em casa. Nestes casos, a gente ainda está dentro do período de garantia de 1 ano. A pessoa perde a garantia desses itens? Com certeza. Tudo que o construtor te entrega e depois você acrescenta, você assume o risco do acréscimo. Imagina você faz a fundação de uma casa e vai fazer uma piscina ao lado. A fundação foi calculada para aquele terreno in natura que estava à época da construção, não após a escavação, que a gente sabe que uma escavação gera uma movimentação do solo. A gente chama tecnicamente bulbo de pressão. Então, se a gente descalça
essa fundação, realmente vai acontecer N problemas. E esses problemas não podem ser destinados à construtora, porque não foi problema da construção, não foi o problema nem do projeto, nem da execução, e sim de uma ação de um terceiro que fez a piscina, que fez uma churrasqueira, igual você estava comentando, apoiou o telhado na estrutura. Essa estrutura não estava calculada para receber essa carga do telhado da churrasqueira. Às vezes a pessoa, mas é só aí 2 ou 3 vigotas, meia dúzia de telha, mas tudo isso tem um peso específico, né? E sabemos que tudo para ter apoio precisa ter cálculo para a gente evitar os problemas que a gente vê aí, né? Ruínas de casa a todo momento, ruínas de edificações igual tivemos aí, né? No Rio de Janeiro, no Nordeste, na Bahia, enfim, a gente toda hora está vendo essas construções desabarem. Justamente um dos principais casos são esses, né? A alteração do projeto original por parte do morador, por parte do terceiro, que às vezes chega um leigo e fala assim, não, aqui não tem problema nenhum não. Podemos colocar aqui esse tipo de ação. Vou contar um detalhe aqui para você, Rosângela. Fiquei uma perícia que fizemos lá agora há pouco tempo. Entramos numa residência, era residência térrea, né? E a pessoa queria colocar uma área coberta em cima da sua estrutura do telhado. Foi lá, né, o leigo, falei, não, você não precisa, tá ok, já tá com laje, só que a gente tira o telhado, impermeabiliza e vamos colocar churrasqueira e podemos fazer aí, deixar como área de recreação. Aí o que acontece? Primeiro, a laje que foi calculada foi laje de teto, não foi laje de piso. Porque a laje de teto, ela tem uma malha de aço menor, um cobrimento menor, então ela, consequentemente, ela aguenta um peso menor por metro quadrado. Laje de piso, ela já é calculada, aí você que vai calcular, não, eu quero para 200 quilos por metro quadrado, 180. Para que destino você vai utilizar aquela laje? É o que você vai calcular. Então, aí a pessoa, o leigo, fez isso para a pessoa, né, na casa, tirou o telhado, fez a parte da impermeabilização. Quando viu, a casa estava cedendo. Os pilares estavam rompendo porque o peso foi muito grande e não aguentou. Então, não é qualquer pessoa que tem o conhecimento do engenheiro. Né, o engenheiro passou 5 anos na faculdade estudando todo e qualquer tipo de material, os cálculos para que a casa fique em pé, por que daquela ação, por que daquela fundação. Então isso tudo é estudo, é coisa técnica. E o leigo não estudou para isso. Às vezes é um prático que está acostumado a construir casas aí, mas não sabe, não tem a cultura e o conhecimento de um engenheiro. Então, essa pessoa, além de ter feito o proprietário gastar muito tirando o telhado, impermeabilizando, fazendo concreto de regularização, enfim, além do prejuízo financeiro, ela teve o prejuízo da sua casa, que agora ela vai ter que demolir tudo, porque a sua casa está em ruína. Então, por isso que tem que ficar atento. Não construa nada sem ter um projeto por um profissional, por um engenheiro legalmente habilitado ou um arquiteto, né? Não execute sem ter o projeto, né, sem ter realmente depois um profissional que emita uma anotação de responsabilidade técnica, porque essa responsabilidade técnica é o seu documento que você tem, que aquele profissional está comprometido com o que ele está fazendo, né? É onde que, se der algum problema no futuro, você tem aonde recorrer, né? Você tem um documento técnico falando que alguém responsabilizou por aquilo que fez. Muito bem. Então, o caminho é sempre um profissional habilitado e qualificado, né? Não caia na história do barato que sai caro depois, né? Com certeza, e sai muito caro. A sorte desse morador é porque quando começou a ruir, eles não estavam em casa. Imagine se a família dele estivesse em casa, os filhos, né? Os pais, eles mesmos estando em casa, essa casa ruindo em cima deles.
Então, vidas iriam sido retiradas, e isso a gente não pode admitir. Por isso que nós coibimos o exercício ilegal da profissão através da fiscalização. E estamos aí empenhados em sempre valorizar o profissional, porque é o engenheiro quem estudou, é o engenheiro quem tem condição realmente de fazer as ações onde ele se comprometeu a fazer. Muito bem, Lamartine. Na sua experiência de perícia, a pessoa comprou o imóvel, mudou, ela não alterou nada, ela faz a manutenção usual dela ali, de limpeza, usa os produtos adequados, mas ela tem o azar de ter um problema. Um problema sério no telhado, ou um problema de uma fissuração excessiva, ou infiltração nas janelas, as coisas comuns que a gente vê em casa. Essa pessoa não teve sucesso com o construtor, ela não conseguiu, ela reclamou e o construtor não resolveu, os problemas foram se agravando. Qual que é o outro caminho que essa pessoa tem? Como que ela tem que agir? Primeiro ela precisa contratar um laudo técnico para fazer todo esse levantamento, né, que nós chamamos aí laudo de inspeção. Ele vai tirar uma radiografia de como que está aquela unidade habitacional. Diante desse documento, aí sim, se for por vias administrativas, a construtora mesmo assim recusou, mesmo com esse documento técnico, a construtora recusou, aí não tem outra alternativa se não for o caminho jurídico. Né? Aí é pegar esse documento, esse laudo de inspeção que foi realizado por um engenheiro, entra com uma ação na justiça através de um advogado, né? Aí, enfim, aí vai se apurar tudo que foi levantado, a responsabilidade é de quem? É do construtor, é do proprietário, o proprietário fez as manutenções corretas, né? Porque se tiver feito as manutenções corretas com um profissional legalmente habilitado, com um engenheiro, não tem como a construtora fugir das suas responsabilidades. Agora, se você não fez as suas manutenções, aí como que você vai cobrar da construtora se nem cuidou de você mesmo? Né? Se você não cuidou, trazendo aí esse paralelo da patologia do corpo humano. Se você não cuidou de você mesmo, como que você quer cobrar algo de alguém? Então, por isso que é muito importante ter em mente esse plano de manutenção, realizar as manutenções com os engenheiros. Muito bem, muito obrigada, Lamartine Moreira. Resumindo, então, nós temos o ideal, no mundo ideal, é que a pessoa contrate um engenheiro para fazer o recebimento desse imóvel para ela, fazer um acompanhamento do recebimento. Esse engenheiro vai listar os defeitos, vai negociar ali com a construtora esses consertos, vai auxiliar essa pessoa na questão da documentação, orientá-la em como guardar essa documentação, porque também é importante, né? E respaldá-la em casos de que ocorra algum sinistro, por algum motivo, não é isso? Exatamente. Então, frisando, né, falamos aqui, nesse PodSenge aqui, a importância do profissional. Né, o engenheiro, o quanto ele precisa ser valorizado. Estamos vendo aí outras profissionais sendo valorizadas, mas a engenharia também precisa ser valorizada. E por isso que a gente vem divulgando, né, nos nossos canais aí, tudo a valorização do profissional, reforçando para a sociedade a importância, porque sem o engenheiro não há progresso, não há desenvolvimento sustentável. Muito bem, muito obrigada, Lamartine Moreira. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu sou Rosângela Moreira e esse foi o PodSenge. Fiquem ligados porque toda semana temos novidades. O PodSenge é o podcast do Sindicato dos Engenheiros e é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Ouça, siga e compartilhe esse episódio. Nós estamos nas principais reprodutoras de podcast. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, o sindicato está aberto a sugestões. Você pode participar conosco enviando a sua sugestão. Muito obrigada. Muito obrigada, Lamartine Moreira. Um abraço a todos os nossos engenheiros. PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular.
Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito